A diferença é se a gente vai estar aberto a ouvir o que Ele deseja falar com cada um de nós. Então vamos orar juntos comigo? Feche seus olhos, eleve seu coração. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Reunidos como a Tua família, Senhor. Uma família que o Senhor ama tanto, que deseja continuar trabalhando, abençoando, mudando, salvando, curando e até libertando, Senhor. Nós queremos juntos aqui declarar, Senhor Deus, mais uma vez que Tu és bem-vindo em nosso meio, que Tu és o centro de tudo que está acontecendo aqui, porque tudo aqui que nós estamos fazendo é exclusivamente para a glória do Teu santo nome. Então nós Te pedimos, Senhor, nós queremos nos diminuir, queremos até desaparecer, para que o Senhor cresça aqui no nosso meio. A nossa oração nessa manhã não é de mais um culto, Senhor, de mais uma palavra como algo apenas rotineiro. A nossa oração é que a mensagem salvadora da Tua palavra, do Teu Evangelho, ela venha estremecer as nossas estruturas, Senhor. Ela venha abalar as nossas almas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, faz aquilo que nenhum homem aqui pode fazer. Faz em nós aquilo que só a Tua palavra e o Teu Espírito conseguem fazer, Senhor. E eu Te peço ainda, humildemente, que apesar de mim, pecador, falho, porém filho, amado e perdoado, Tu possas fazer para a Tua glória, bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém, amém. Amém? Abra sua Bíblia, mais uma vez, no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Estas são as palavras do Senhor, demos graças a Deus. Queridos, Deus, nosso Pai, Ele sempre bateu muito forte contra algo que a humanidade, desde lá do Jardim do Éden, cometeu, que é o pecado da idolatria. Que era o pecado de colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar que só cabe a Ele. E Deus, Ele bateu muito forte sempre. Se você for olhar de Gênesis, sobretudo no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é Deus usando algum profeta, é Deus levantando algum líder na nação de Israel para dizer assim: vocês estão colocando outra coisa ou outra pessoa no lugar que só me cabe. Deus bateu muito. A questão é que, mesmo depois de Jesus ter vindo e ter pago ali o preço do pecado da gente, que a gente mesmo não conseguiria, Ele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele foi ali na cruz, resolveu o nosso problema. A gente pôde, a partir dali, deixar de ser escravo, porque até antes era uma escravidão, sem opção de liberdade, até que Jesus foi, pagou o preço e nos deu a opção, ou melhor, a decisão, de poder tomar a decisão e dizer assim: eu agora quero ser livre e quero adorar o único Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus eterno. A questão é que mesmo depois disso tudo, a idolatria ainda acontece nas nossas vidas, na nossa sociedade e muitas vezes até no meio do povo de Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus, que louva a Deus, que trabalha para Deus, ainda nós podemos encontrar idolatria. E olha o que é esse texto, porque talvez no Antigo Testamento os ídolos eram outros, mas hoje são outros. E deixa sua Bíblia aberta e olha o que esse texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: porque o meu povo cometeu dois males, ou talvez na sua Bíblia está dizendo assim, dois crimes. Abandonaram a mim
esse é o primeiro, e o segundo, que é como consequência do primeiro, e cavaram cisternas rachadas, ou cisternas rotas. Ou seja, nós abandonamos a fonte de água viva, de água verdadeira, de água limpa, e começamos a buscar água, uma água barrenta, uma água suja. E aí, queridos, eu queria definir duas coisas aqui para vocês. Primeiro, que na Bíblia nós temos dois tipos de pecado. Para explicar isso que está acontecendo aqui, eu queria definir isso. Na Bíblia nós temos os pecados e nós temos o pecado. E o que são os pecados? Os pecados são os comportamentos que qualquer um aqui comete. E aí são diferentes. Talvez eu tenha lutas e pecados que são diferentes dos seus pecados. Mas todos nós aqui, se não nos convertermos verdadeiramente ao Senhor, temos um pecado, que é o grande pecado. E sabe qual é o pecado? É não amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo que existe. Porque quando nós não amamos a Deus acima de tudo, nós começaremos a amar uma outra coisa ou uma outra pessoa. Quem está entendendo? Então, os pecados que nós cometemos é uma consequência de o pecado. Quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas, nós começamos a cometer os pecados. E aí sabe qual é o problema da gente? É que a gente passou muito tempo tentando resolver o problema dos pecados e não o problema do pecado. Eu mesmo passei muito tempo tentando resolver os meus pecados. Mas quando eu descobri que o meu grande pecado era que eu não amava a Deus acima de todas as coisas, aí eu pude resolver, ou melhor, deixar Ele resolver a minha vida. É tipo assim, sabe uma árvore que dá os frutos todos ruins, e aí você vai lá e arranca todos os frutos. Resolveu o problema da árvore? Depois de um tempo, o que é que vai nascer? Vai nascer fruto bom? Não. Vai nascer fruto ruim de novo, fruto estragado ou fruto azedo, não sei. A questão é que a gente está tentando resolver o problema de uma maneira contrária. Porque o problema dessa árvore que dá fruto estragado está onde? Na raiz. E é só quando é resolvido o problema da raiz que o fruto vai nascer bom. E quantas vezes eu queria saber aqui, quantas vezes, assim como eu, você tentou deixar de fazer e de cometer um pecado, e até por um tempo você deixou, mas sempre voltou. Quem aqui concorda assim, se identifica comigo? De algo que você tentou por sua própria força, tentar deixar de fazer algo, e depois você voltou e fez. Pode levantar a mão, quero saber aqui quem é a gente aqui. Amém. Pois é, a gente só fez isso porque a gente estava resolvendo da maneira errada. A gente estava tentando resolver os pecados, e não o pecado. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que tudo começa aqui quando a gente abandona ele. Então o que é que ele está dizendo aqui? Vocês me abandonaram a mim. Vocês me abandonaram primeiro. Vocês só cavaram cisternas para vocês, cisternas que são rachadas, e o problema da cisterna rachada é porque tem o que debaixo da água? A água fica como? Com barro. E a água barrenta mata, mesmo que seja a longo prazo. A questão é que a gente está tentando resolver o problema de tapar a cisterna, de não ter mais cisterna, mas a gente não está se voltando para a fonte de águas vivas, que é o Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todo mundo é adorador de alguma coisa. Porque Deus nos fez assim. Deus nos criou, Deus nos fez, e a gente já sai de fábrica com sede. E a gente vai ter sede dele. O problema é que quando a gente não sabe que a gente tem sede dele, a gente vai tentar beber água de todas as outras maneiras e de todas as outras naturezas. Sendo que é água que não mata a sede. Além de não matar a sede, vai nos matar. Porque vocês me abandonaram a fonte de água viva, foram cavar cisternas para vocês, cisternas rachadas, que não vai dar vida, vai matar. Então, idolatria é o resultado de um coração que não ama a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você é um idólatra. E como é que eu e você sabemos que nós somos idólatras? Então vamos fazer o teste agora. A gente vai descobrir agora se você é idólatra
Se eu sou idólatra, se nós somos idólatras ou não. Preste atenção na frase. Eu vou dizer uma frase aqui e você vai completar na sua mente, não precisa confessar publicamente não, tá? Quando, aí coloca um tracinho aí, e aí nesse tracinho é você que vai completar. Então, quando, tracinho, a minha vida terá sentido. E aí você pode completar, quando eu me casar, a minha vida terá sentido. Quando eu me formar, a minha vida terá sentido. Quando eu ganhar muito dinheiro, a minha vida terá sentido. Quando eu me encontrar com fulano, a minha vida terá sentido. Então, se nesse lugar não está Jesus Cristo, você é um idólatra. Isso é uma realidade. E isso pode ser qualquer coisa. Às vezes a gente está adorando, sabe o quê? A gente está adorando até o próprio ministério, um cargo. Então tem gente que vai poder colocar nesse tracinho assim, quando eu tiver tal cargo na igreja, aí a minha vida vai ficar boa. Ou quando eu sentir aquela sensação que todo mundo sente e eu não sinto na igreja, aí eu vou ficar feliz. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um ídolo, porque já dizia João Calvino que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então qualquer coisa pode ser um ídolo. Agora, a frase também pode ser no contrário, pode ser no negativo. Por exemplo, quando eu perder tal coisa, a minha vida perderá o sentido. Então, se você colocar nessa frase aí, quando eu perder o meu marido, ou a minha esposa, ou os meus filhos, quando eu perder, e aí eu sei que, claro, eu não estou sendo insensível aqui, eu sei que deve ser uma dor muito grande, não dá nem para falar, mas eu estou falando de idolatria aqui. Porque quando você adora em primeiro lugar, no centro de tudo, o Senhor, até essas dores, elas têm consolo, têm remédio para esse tipo de dor. Porque você encontra satisfação no Senhor. Então pode ser muita coisa aqui. Quando eu perder dinheiro, quando eu perder o emprego, quando eu perder tal cargo, quando eu perder o trabalho, quando eu perder a fama, a notoriedade, o elogio, seja lá o que for. Se a sua vida perder o sentido, propósito, você é um idólatra. E aí todos nós produzimos algum falso Deus em algum momento da vida da gente, cada um diferente, mas todos produzem ou vão produzir enquanto não adorarem a Deus acima de todas as coisas. E aí eu vou falar de alguns problemas que isso traz, que são os problemas da idolatria. Primeiro problema da idolatria, quem estiver indo para o PG aí, anote aí. Primeiro problema, a idolatria vai destruir as suas relações, os seus relacionamentos. Por quê? Porque você só adora aquilo que é a imagem de Deus. Mas a pergunta é, quem é o seu Deus? Porque se o seu Deus for dinheiro, você só vai valorizar as pessoas que têm dinheiro. Vocês estão entendendo? É um princípio. Todos nós só adoramos aquele que é a imagem de Deus. Mas a questão aqui é, quem é o seu Deus? Porque você só vai ver Deus no outro, o Deus que você realmente serve. Então, se o seu Deus for o dinheiro, você só vai valorizar pessoas que têm condições financeiras boas. Se o seu Deus for a beleza, sabe, a vaidade é o primeiro lugar na sua vida, você só vai valorizar pessoas que também estão se vestindo muito bem, estão bem arrumadas, com roupas de marcas. Se o seu Deus for, por exemplo, o intelecto, você só vai valorizar as pessoas que falam bem, que têm uma escolaridade aí, nível superior, pós-doutor. Então a questão é, quem é o seu Deus? Porque a idolatria vai destruir as suas relações. Aquilo que você adora vai levar você às pessoas que também adoram aquilo. Então isso é um perigo. Seja sexualidade, quem é o seu Deus? A idolatria vai destruir as suas relações. Porque você só vai se aproximar e só vai valorizar as pessoas que você vê Deus, o Deus que você serve nelas. Agora, se você adora o Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia, você vai valorizar todo mundo. Você não vai fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas e porque todo mundo é a imagem de Deus. Amém? Segunda coisa
que a idolatria causa? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Olha o que diz o Salmo 115, abra aí no Salmo 115, mas eu já vou lendo e você já vai escutando para a gente não gastar muito tempo, não se alongar muito. Olha o que diz o Salmo 115. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, olha o que o Salmo está dizendo aqui. Você vai se parecer com aquilo que você adora. Se você adora qualquer outra coisa, seja o que for, e aí eu vou voltar. Você adora o dinheiro, você vai se parecer com o dinheiro. Você vai ser ganancioso. Você vai ser como Mamon. Se você adora o trabalho, então você vai se parecer com o seu trabalho. E aí você não para, porque o trabalho não para. E aí você vive sem descanso. Se você adora uma pessoa, você vai fazer de tudo para se parecer com ela. Vocês já viram, eu acho que todo mundo já viu, alguém que idolatra um artista, né, que é super fã, e aí fica seguindo a moda, tudo que a pessoa fizer, vai fazer. Aquilo ali é um extremo, mas isso acontece nas nossas relações cotidianas. A gente se torna semelhante, porque a palavra de Deus diz que isso acontece. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que nele confiam. Você vai sendo destruído dia após dia, porque você foi feito para ser a imagem e semelhança de quem? De Deus. Do único Deus que existe verdadeiramente. Então o ídolo vai distorcendo você dia após dia. Sabe, sobretudo hoje em dia, você já olhou para alguém, para até um adolescente, e você diz assim: o que é que aconteceu com esse rapaz? Com essa menina, o que é que ele fez do corpo, o que é que ele fez da vida dela? Quem aqui já viu isso e já pensou sobre isso? Levanta a mão aí, para eu não pensar que eu estou pensando sozinho. É por aí, nos tornamos semelhantes a quem adoramos, a gente vai começar a se parecer. E por que a gente abandona a água da vida? Por que a gente abandona a água da vida? Porque não tem muita lógica. Você tem uma fonte de água viva, limpa, cristalina, e você dizer assim: eu não quero, eu vou cavar para mim uma cisterna rachada e vou tomar água barrenta. O que é que faz uma pessoa fazer isso? Um povo fazer isso? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não faz a nossa vontade, Ele faz a vontade dEle. E a gente não gosta muito de alguém que não faz a nossa vontade. Quando a gente está cego, quando a gente não se converte verdadeiramente ao Senhor, a gente gosta dos ídolos. Olha o que esse texto diz. Por que diriam as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. É por isso que a gente abandona. Quando a gente abandona, é por isso. A gente abandona a fonte de água viva simplesmente porque ela não faz a vontade da gente. Aí a gente vai para o ídolo. Por quê? Porque a gente vê no ídolo uma promessa de que vai fazer a nossa vontade, apesar de ser uma mentira. O ídolo faz tudo o que você quer. Já Deus, Ele faz a vontade dEle. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não aceita os seus planos. Deus não dá cheque em branco para ninguém. Deus, Ele quer a sua vida entregue a Ele e quer que você confie nele, porque Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E se você confia, você vai se entregar. Se você não confia, você vai rejeitar. Você sacrifica o ídolo para que ele faça a sua vontade. É por isso que a gente fica ali rendido ao ídolo. E a gente fica se entregando ao ídolo. E aí você vai pensando aí, se você tiver algum ídolo. Porque você gasta tempo com o seu ídolo, você sacrifica ele, mas por que você faz tudo isso? Porque você quer que ele faça a sua, pode falar, sua vontade. Aí olha o que Deus faz: Deus entrega o filho dele para morrer numa cruz, da maneira que morreu,
para dizer o quanto ama a mim e a você, para que não haja dúvida, para que você confie que Ele vai fazer a vontade dEle e você vai confiar. Muitas vezes nós estamos atrás de um gênio da lâmpada. Jesus, eu vou te seguir, mas faz aí o que eu quero. Eu quero a minha vontade. E aí o tempo vai passando e Deus não vai fazendo a vontade da gente, e a gente fica lá, Senhor, olha a hora. O tempo está passando. O Senhor não está vendo, não. Olha como a gente trata a Deus. A gente acha que Deus não vê. A gente acha que Deus ele não sente. A gente acha que Deus é um Deus carrasco. Um Deus que tem prazer em ver a gente sofrendo. A gente não confia em Deus, e não confiando em Deus, a gente inventa um ídolo para a gente se dedicar a Ele, na esperança que Ele vai fazer a nossa vontade. Primeira coisa que eu disse a vocês, a idolatria destrói as relações. Segunda coisa, a idolatria, ela nos torna parecidos com o nosso ídolo. Terceira coisa, é que a idolatria destrói o nosso estilo de vida. Nós não nos comportamos de acordo com aquilo que pensamos, nós nos comportamos de acordo com aquilo que amamos. Há um livro muito bom chamado Você é aquilo que você ama. Porque você já parou para pensar que você tem muitos bons pensamentos, mas todos os bons pensamentos não são suficientes, fortes suficientes para moldar o seu comportamento? Tem um monte de coach querendo trabalhar com a neurociência e tudo mais, querendo mudar a nossa maneira de pensar, e é muito bom isso, é muito bom a gente mudar a nossa maneira de pensar, mas não é suficiente ainda. Porque a gente é aquilo que a gente ama. E na hora do vamos ver, você não vai fazer aquilo que está aqui, você vai fazer aquilo que está no coração. Porque aquilo que você ama vai impulsionar você a você fazer. Tanto é que tem muitas ações que você faz e você diz assim depois, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi dessa maneira? Porque você ama isso. E é o seu estilo de vida sendo moldado por aquilo que você ama. Quer ver um exemplo? Quem aqui não sabe que Coca-Cola faz mal? Tem alguém aqui que não sabe, assim, eu não sabia não, eu tomo Coca-Cola sim, mas assim, eu pensava que fazia bem para a saúde. Hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que não saiba que refrigerante faz mal para a saúde. Todo mundo parou de tomar refrigerante? Inclusive eu. E por quê? Nos nossos aniversários, sobretudo, apesar de eu não ser tão velho, eu sou novo ainda, mas eu peguei o tempo do aniversário, ter o bolo na mesa, e quem é que estava lá do lado do bolo? Nas nossas reuniões de domingo, do almoço em família, na casa de vovó, o que é que tinha na mesa lá, que a gente comprava às vezes, dependendo da condição financeira da família, só nos domingos. Quem é que estava lá na mesa, naquele momento de comunhão, que existe na casa de vó e que é maravilhoso? Estava lá, Coca-Cola Família. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas isso acaba formando o nosso emocional. E isso a gente acaba amando, porque isso traz memórias afetivas para a gente. E a gente nem pensa nisso, mas o refrigerante já faz parte das nossas reuniões há muito tempo. Por isso que mesmo sabendo que faz mal, a gente toma. Porque a gente não faz aquilo que a gente pensa apenas. A gente faz muito mais aquilo que a gente ama, aquilo que a gente tem afeto, afeições ali envolvidas. Eu posso falar muitas coisas, mas na hora de escolher, eu vou escolher com base naquilo que eu amo. Por isso que um ídolo vai destruir a sua vida, porque vai fazer com que você faça suas escolhas baseado nele. Ou seja, você vai trabalhar até morrer, até adoecer. Você vai fazer tal coisa até aquilo lhe destruir.
mesmo que fique algo ridículo assim, você não consegue enxergar, e talvez mesmo que você enxergue, você vai dizer assim, eu não consigo sair disso. É por isso, queridos, que o que Cristo quer fazer aqui nas nossas vidas, domingo após domingo, não é mudança de comportamento não. A gente não está aqui para adestrar vocês e nos adestrar. O que Cristo quer operar em nós é uma mudança de natureza. Mudança de comportamento a gente faz em cachorro. Você pode pegar o seu cachorro, ele pode ser bravo como for, bota no adestrador ali, ele vai ali, só latir na hora certa, vai rodar, vai sentar, vai pular, e você vai oferecendo os petiscos a ele. Você não é cachorro, a gente é filho de Deus, e Ele quer fazer em nós essa mudança de natureza. A quarta consequência da idolatria na nossa vida é que acaba em morte. Deus, Ele diz que castigará o seu povo se este não o adorasse. Se tornou uma lei. Deus disse ao povo, se vocês não me adorarem, vocês serão castigados. Sabe o que é que isso parece? Isso parece que Deus é carente. Que Deus, Ele tem uma necessidade de que a gente adore, porque Ele é muito carente. Deus é carente? Não. Sabe por que Deus colocou uma lei? Ele precisou colocar uma lei, dizendo assim, adorem a mim, porque Ele que nos criou e Ele sabe que há um vazio no nosso interior. Já viu essa frase? Há um buraco no nosso coração, que é do tamanho de Deus. Já ouviram isso? E aí Deus, Ele é finito ou infinito? Infinito. Então como é que a gente quer colocar coisas ou pessoas finitas no lugar de um Deus que é infinito, já que o tamanho do buraco é do tamanho de Deus? Então o quanto de sexo você vai ter que colocar para preencher esse lugar? O quanto de dinheiro, o quanto de trabalho, o quanto de pessoas, o quanto de atenção do outro, o quanto de filhos, o quanto de família você vai ter que colocar num lugar que só cabe Deus, porque é do tamanho dele. Vai acabar em morte. Porque gera morte. Deus não mandou a gente adorar por causa dele, Ele mandou a gente adorar por causa da gente. Quando um Deus falso, o quanto de um Deus falso você tem que colocar no seu coração para preencher esses espaços? Queridos, eu vou dar um exemplo aqui agora, bíblico, mas que serve para todas as áreas da nossa vida, todas. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. E eu passei essa semana toda buscando em Deus qual mensagem Ele queria falar conosco nessa manhã. E eu estava dizendo a Deus, porque normalmente a gente fica assim, né? Eu estava dizendo até a Débora, eu quero falar sobre algo, eu quero falar sobre algo, eu quero falar sobre algo, e Deus não deixou. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. Essa palavra para eu trazer para a gente refletir hoje aqui. Porque hoje é um bom dia para a gente quebrar os ídolos da gente aqui no altar do Senhor. Se você quiser. Eu vou falar da idolatria, do romance, no casamento, no namoro. Por quê? Porque é algo que quase todo mundo viveu, está vivendo ou vai viver. E a gente pode aplicar isso em qualquer coisa. Nós vemos a história de Jacó. E a história de Jacó é uma história de um romance idólatra. E esse romance idólatra que Jacó estava vivendo, é um romance que acontece até hoje. De você ser carente, não ser preenchido por Deus, e você colocar as expectativas numa outra pessoa, para que essa outra pessoa preencha o vazio do seu coração, e lhe dê o valor, a atenção, e tudo aquilo que você quer arrancar do outro. Porque tem um vazio lá dentro. E olha como a nossa sociedade está. Cada vez mais carente, cada vez mais tentando colocar alguém no seu coração, tentando idealizar um romance, uma noite, um casamento, para tentar ser feliz. Eu trouxe duas músicas, que eu não vou cantar, claro, mas eu queria citar essas músicas. Uma mais antiga e uma mais nova, porque o pessoal mais velho aqui vai conhecer as mais antigas, e o pessoal mais novo vai conhecer a mais nova. Uma é de Bruno e Marrone. Olha que música, e olha a letra que é dedicada a alguém.
E antes de que você diga assim, está sendo legalista, não. A gente ontem estava dançando ali na festa do milho, que foi muito boa, por sinal, músicas saudáveis, músicas boas. Mas presta atenção nessa letra, e se você conhece, finja que não conhece, viu? Pode estar cantando aí. Vida vazia. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta, e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso não tem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer para te esquecer? O que é que eu vou fazer para não sofrer? O que é que eu faço para você voltar para a minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Até o meu sorriso é tão sem graça, e não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar. Quem era que deveria receber essa música se saísse da nossa vida? Aí você ia ver o que era uma vida vazia, se Deus fizesse assim. Vou falar para o mais novo agora. Vamos lá para Jorge Mateus. Não, finja que não conhece. Duas metades. Para falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho. Se for preciso, eu desenho que eu amo você, eu quero você. Até aí tudo bem, tudo bem. Agora, preste atenção nisso. A outra metade é defeito, você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal, suave ou fatal. O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, e seja a melhor sensação, que preencha a vida. Não fale não. A vida vazia. Mande embora a agonia e traga paz para o coração. Jacó, ele vivia essa vida vazia. E tem muita gente na igreja do Senhor achando que tem um vazio porque não tem alguém ou não tem algo. Lembra que eu falei que pode ser para qualquer coisa isso aqui. Porque o que é que acontece? Jacó, ele sai da casa do pai, querendo o amor do pai. Ele queria muito o amor do pai, o pai preferiu o irmão. E ele vai embora, se passa pelo irmão, tal, vai embora. Quando ele chega lá, ele encontra a prima, a filha do tio. E ele se apaixona por ela e ele diz assim, agora eu vou preencher essa vida vazia. E ele chega para o tio e diz assim, tio, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E a gente romantiza isso, é uma história muito bonita, né? Muito linda. Trabalhou 7 anos por Raquel. Mas ele estava tão obcecado por Raquel, ele estava tão fissurado por uma noite de amor com Raquel, que quando ele foi para a noite de núpcias, depois da festa, eu acho que ele tinha bebido muito, porque imagina só, você não saber nem quem é a voz, ou então eles nem se falaram, porque ele só veio descobrir no outro dia que não era Raquel que deitou com ele. Quem estava ali era quem? Lia. E sabe qual é o princípio aqui? Se você for obcecado por Raquel, e aí pensa em qualquer coisa. Pense em qualquer coisa que traz obsessão para você. Se você for obcecado por Raquel, você vai acabar tocando em Lia. Raquel não existe. A Raquel que a gente idealiza para preencher o nosso coração e nos dar sentido e preencher a vida vazia e mandar embora a agonia, ela não existe, porque o único que é capaz de fazer isso é o nosso Deus e nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Raquel não existe. Por isso que tem tanta gente acabando o relacionamento, porque está à procura de Raquel, porque está à procura de um ideal, de uma pessoa que vai preencher. Enquanto você não for preenchido totalmente pelo Senhor, ninguém vai preencher você. Você pode trabalhar 7 anos, pode trabalhar 14 anos, que foi o que ele fez. Sabe o que ele fez? Ele tocou em Lia. Aí ele foi lá falar com o tio. Aí o tio disse assim, meu filho, aqui a gente não entrega a filha mais nova, antes da mais velha. Então, fique com ela uma semana, cumpra as núpcias,
E depois eu entrego Raquel a você e você trabalha para mim mais 7 anos, que o tio era mais esperto do que ele. O que é que ele fez? Trabalha 7 anos, porque eu quero essa mulher. E eu vou fazer de tudo. Isso é idolatria, você faz de tudo para tentar conseguir, para ir atrás. E aí o que é que vai acontecer? Você vai tocar em Lia. E engraçado, ou não tão engraçado assim, é que Lia era o contrário de Raquel, porque a Bíblia fala assim, a Bíblia fala que Raquel era linda, porém, aí quando vem um porém é porque é o contrário, né? Porém, Lia era meiga dos olhos, tudo indica que era um olho no peixe, outro no gato, tudo indica, era meiga dos olhos, e aí ele estava tão obcecado, e o princípio é esse, quando você fica tão obcecado por uma coisa, pode perceber, eu acho que você já passou por isso, eu já passei por isso, você quer muito uma coisa, quando você vê, é ao contrário, e você fica frustrado. Jacó estava obcecado por aquela noite com Raquel, mas o que ele procurava em Raquel, ele só encontrou quando ele teve um encontro com Deus. Não era sexo, ou um toque de uma mulher que ele precisava, era um toque de Deus, uma intimidade com o Senhor, e esse toque de Deus mudou a história dele, e se você quiser pode mudar a sua também. Mas no outro lado da história tem Lia, porque veja só, há quanto tempo você não é você? Há quanto tempo você fica tentando arrancar uma atenção e aí você se desfaz de você para ser uma outra pessoa, age de outra maneira para tentar alcançar o seu ídolo, tentando conquistar o amor, a atenção, o reconhecimento de alguém, ou das pessoas, ou do líder, ou seja lá do que for. Sabe o que aconteceu com Lia? Lia queria muito ser amada por Jacó, porque Jacó amava Raquel, e ele desprezava Lia. Aí Lia teve uma ideia maravilhosa, vou dar um filho a esse homem. E aí teve o primeiro filho. Sabe o que aconteceu? Ela disse assim, meu marido agora me amará, porque agora eu dei um filho a ele. O que aconteceu? Jacó amou Lia? Não. Está lá em Gênesis 29, depois você confira. Vou dar outro filho a Jacó para ver se ele me ama. Aí deu o segundo filho. Agora ele me amará, dei 2 filhos para ele. Funcionou? Não. Vamos para o terceiro, né? Talvez 3, com uma família mais bonita. Terceiro filho. Funcionou? E ela na expectativa lá, agora meu marido me amará. 3 filhos dei a ele, enquanto Raquel não tinha dado nenhum, mas ele só queria Raquel. O que acontece, queridos? Aqui em Gênesis 29, Lia tem o 4º filho. E quando ela tem o 4º filho, ela não diz mais, agora meu marido me amará. Sabe o que ela diz? Agora eu louvarei ao Senhor. Ela não mais volta para Jacó, e a pergunta aqui é, quem nasceu que fez com que Lia desistisse de Jacó, e não mais quisesse a atenção dele, e por que agora ela iria louvar o Senhor, e não mais queria o amor do marido? Quem foi que nasceu aqui? Sabe quem foi que nasceu? Sabe quem foi o 4º filho de Lia com Jacó? Judá. E talvez você agora não lembre, mas eu vou dizer a você quem é Judá. Judá carregava o DNA do Cristo que ia nascer. A linhagem do Cristo veio ali de Judá, por isso que Jesus era profetizado como o leão da tribo de Judá. Por isso que Judá era diferente, a gente foca muito na parte de José, que José foi lá para o Egito e ele conseguiu manter a família, mas José foi para o Egito para salvar a semente da mulher que estava em Judá e ia passar até chegar a Cristo, o nascimento de Cristo. Ou seja, sabe quando Lia se libertou da idolatria? Quando Cristo nasceu dentro dela e ela foi satisfeita em Deus. Porque é somente quando Cristo ele nasce no nosso interior e a gente morre para as nossas vontades e Cristo ele toma conta do coração, como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é que a gente vive satisfeito. Ah, estão me dando atenção? Amém, não estão me dando. Eu tenho a atenção daquele que é maior do que todos. Ah, estão me amando? Ah, não estão me amando do jeito que eu queria? Não tem problema, eu sou amado antes da fundação do mundo pelo meu Deus.
Ah, eu tenho uma família linda, um amor perfeito e tudo mais. Amém, glória a Deus. Ah, eu não tenho, eu sou uma pessoa que ficou aqui no meio do caminho. Ah, eu sou uma pessoa que não conseguiu o trabalho que eu queria. Não importa. Eu agora trabalho para Deus. Eu agora sou sustentado por Deus. Eu agora tenho o amor de Deus. E isso preenche tudo, somente quando Cristo nasce. Porque quando Cristo nasce, você esquece tudo e levanta as mãos e diz: agora eu louvarei ao Senhor. Foi o que Lia disse. Você quer falar isso? Agora eu louvarei ao Senhor? Você quer ficar mendigando a atenção desse ídolo, desse amor, dessa coisa que você colocou na sua cabeça? Seja você casado ou solteiro. Seja você noivo, namorado, seja lá o que for. Você já tem uma aliança com o noivo que é Cristo. E Ele nos ama verdadeiramente. Então, para quem é solteiro aqui, para quem é namorado e noivo, antes de casar, deixa Cristo nascer primeiro. Deixa Cristo, entrega o coração primeiro totalmente para Cristo. E aí você vai ser um excelente marido e uma excelente esposa. Porque você não vai sugar do outro aquilo que o outro não pode lhe dar. Eu vou finalizar agora com uma historinha que Tim Keller conta. Ele conta que uma vez um lenhador, ele foi contratado para tirar uns tocos de árvore, onde haveria uma construção. E para acontecer a construção, era preciso tirar esses troncos. E aí, ele chegou lá, no primeiro tronco, e tinha um ninho com um passarinho em cima. Na verdade, era uma passarinha. Ela estava com seu ninho lá. E aí ele pegou o outro lado do machado, não o machado, a parte que corta, mas a parte cega, e começou a bater. E aí aquele tronco balançava. Aí a passarinha, acho que ficou agoniada, disse: o que é que esse doido está fazendo aqui? Foi para outro tronco. E aí ele foi lá atrás e bateu de novo. E aquele tronco mexia todo. Acho que aquela passarinha estava arretada já. O que é que esse homem está me perturbando aqui? E ela foi para outro tronco. E ele foi lá e bateu mais forte: sai daqui, passarinha, eu vou cortar essa árvore. Até que a passarinha foi e pousou numa rocha e começou a fazer o seu ninho na rocha. E sabe qual é a lição dessa história? É que enquanto você não estiver firmado na rocha, Cristo vai continuar batendo para abalar as estruturas, para que você saia desse lugar que um dia vai ser destruído. Para que você saia do lugar, talvez você diga assim: Senhor, está mexendo demais, Senhor, está doendo demais. É Cristo com seu machado, não batendo do lugar que corta e que vai destruir, mas batendo de um jeito que é só para abalar, para que você se renda a Ele e se firme na rocha inabalável que é Cristo. Entenda isso. Nem tudo é o diabo se levantando, nem tudo é o diabo querendo destruir. Tem provações nas nossas vidas, que é esse Deus de amor, balançando esses troncos que a gente resolveu firmar a vida da gente, esses troncos que um dia vão ser destruídos, para a gente sair logo. E hoje é um bom dia de sair desse tronco. E eu queria saber quem tem coragem, assim como eu tive já, e continuo tendo, que eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam de mim. Em relação a isso, eu estou aí para o que o meu Deus está olhando para mim, pensando e vendo o meu coração, porque Deus vê o seu coração. Eu queria saber quem tem coragem hoje. Não é de entregar a vida a Jesus, porque certamente aqui quase todo mundo, ou todo mundo já entregou a vida a Jesus, ama Jesus, Jesus é maravilhoso. Se está aqui, acredita em Jesus. Mas quem está disposto a pular desse tronco, a vir aqui no altar na frente e dizer assim: Senhor, está aqui esse ídolo, eu não aguento mais viver idolatrando isso, eu não aguento viver essa vida onde isso está em primeiro lugar na minha vida, eu não quero mais. Quero dizer a vocês, e aí para testemunhar e encorajar, esse bispo que vos fala, que há 20 anos um dia entregou a vida a Jesus, mas que tinham ídolos profundos e que eu não enxergava. Faz quase 2 anos só, veja, 20 anos, e só faz quase 2 anos que eu resolvi quebrar todos eles no altar do Senhor. Eu fiz isso. O pastor, o bispo tem ídolo também, a gente aqui tem ídolos também. Porque não tem essa diferença aqui. É todos nós buscando ao Senhor, numa mesma caminhada. Então, se você quiser,
a gente vai orar por isso, eu vou fazer uma oração aqui. Então saia do seu lugar, se você realmente quer assim, eu quero quebrar, está aqui no altar. Se vocês quiserem também, fiquem à vontade, a gente está aqui livre, sabe, livre de hierarquia, livre de qualquer coisa. A gente precisa tomar uma atitude, sabe, o Senhor, Ele quando colocou isso no meu coração, Ele disse, eu quero abalar as estruturas, sabe, eu quero mexer em algo difícil, em algo que está ali alicerçado há muito tempo, foi erguido há muito tempo. Sabe, tem gente que está com esses ídolos aí há muitos anos. E hoje é um bom dia, se você quiser, porque tem que ser voluntário. Tem que ser por amor. A gente só troca um amor por um amor maior. E aqui tem um amor maior. É o amor de Cristo. Sabe, feche seus olhos. E eu vou dar um tempinho para você quebrar esses ídolos no altar do Senhor. Sabe, tudo aquilo que, em algum momento, de alguma maneira, ficou no lugar de Cristo, fez você perder o sentido da vida, fez você ficar sem propósito, fez você achar que a sua vida não mais teria como continuar, não mais teria alegria, tudo aquilo que dá medo a você, se caso você perder, se caso não tiver na sua vida, tudo aquilo, diga assim com coragem, eu sei que não é fácil, mas coloca aqui diante de Deus assim, diga, Senhor, Pai, eu estou confiando no Senhor, é por isso que eu coloco isso aqui, sabe, eu estou colocando isso aqui porque eu confio, mesmo com medo, eu vou vencer o medo, mas eu vou colocar aqui nas tuas mãos, porque eu não quero mais estar servindo a esses ídolos, que na verdade são mentirosos, que na verdade não existem. Coloco diante do teu altar aqui, Pai, coloco diante do teu altar, e à medida que você vai colocando, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, porque corajosamente se expõe, porque se preocupa muito mais com o que o Senhor pensa deles, do que o que as pessoas ou Ele mesmo pensa. Nós não estamos aqui, Senhor, para brincar de ser igreja, a gente não quer perder tempo, porque o Senhor está voltando. A gente quer ser, Pai, como essa noiva de Cristo, que é adornada, que é ataviada com atos de justiça, com uma vida de santidade verdadeira, não legalismo, não uma vida monótona, sem graça, de religiosidade, mas uma vida prazerosa na Tua presença, uma vida que, não importa o que aconteça, a tristeza pode até bater na porta, e quem sabe até entrar, mas como a Tua palavra diz, se estamos em Ti, somos entristecidos, mas permanecemos alegres, porque a alegria do Senhor vem do alto. Senhor, em nome de Jesus, senta nesse trono, Senhor, nesse trono onde agora foi esvaziado, nesse trono onde agora foi desocupado, onde esse ídolo estava, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, faz o que nenhum homem, nem ninguém, nem nada pode fazer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Deus, vem curando, Deus, vem curando as feridas antigas, as dores do passado, as coisas ocultas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Quero que você, em nome de Jesus, levante as suas mãos como quem recebe agora do Senhor. Sabe, pense agora na sua vida, deixe quem está do lado. Pense agora na sua vida, em nome de Jesus. E receba agora de um amor, o amor que é derramado pelo Espírito Santo de Deus. Um amor que preenche as lacunas. Um amor que manda o medo embora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor que dá sentido, direção, o amor do seu Pai. O seu Pai eterno, que não abandona, que nunca falha, que nunca falta. Em nome de Jesus, seja cheio desse amor. Pai, derrama um batismo de amor sobre a vida da Tua igreja aqui hoje, Senhor. Nós renunciamos juntos aqui toda idolatria, Senhor. E nós Te entronizamos.
Que Tu sejas, Jesus, o centro de tudo. Que Tu sejas entronizado acima de todos. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos voltar para os nossos lugares, louvando ao Senhor e de pé na presença.